Boa noite a todos. Parte 3 da mesa redonda de sexta-feira, continuando a discussão, né? Jaqueline coloca para a gente aqui, hoje tivemos a prisão de um pastor que já é político e foi candidato à presidência, né? Eu não sei se vocês puderam acompanhar todos, o pastor Everaldo, né? Ele hoje foi conduzido ali, né? Por uma suspeita, né, de desvio aí e é um pastor realmente. Guilherme coloca, mas falando ali do comentário dos nazistas, são contra tudo e todos que não sejam alemães puros e seus dogmas. Sim, é interessante, né? Porque você imagina, no Brasil, né, a gente tem uma questão dessa, né? Bom, tá, ok. Dos comentários aqui, eu acho que não teve nenhuma, foram mais comentários, não tiveram perguntas, né? E aí eu continuo aberto, né, para comentários, colocações de todos. Samuel, Oi, querido. você me ouve? Sim, claramente, tranquilo e claro. Queria fazer um breve comentário, assim, primeiro boa noite, né, para Boa todos. noite. E estamos encerrando aí essa semana brilhante em comemoração ao Dia dos Psicólogos. Então a gente fez toda uma semana aí junto com a Cândida, né, e salientar que foi uma sugestão aí do professor Samuel, uma sugestão muito Roda de conversa. essas rodas de conversa, isso mesmo. Então, o que acontece? Eu ouvindo, né, todos esses dias e hoje... Eu vou fazer o cursinho de Umbanda Oi. em casa, estilo roda de conversa. Ô, Lu, eu acho que seu microfone ficou aberto, querida. Acho que ainda tá. Eu vou pedir licença, beleza. Coloquei aqui. Desculpa, professor. Acontece. São coisas da tecnologia. Mas eu observando toda essa nossa semana, e eu queria assim, deixar esse breve comentário, principalmente para os nossos alunos, né, que estão aí em formação. Que campo rico, né, gente? Que ciência bonita e que campo de possibilidades para vocês, inclusive, que estão aí em formação. Então, parabenizar primeiro a banca, né, o professor Samuel, o professor Oséias, pela escolha do tema. Eu acho que esse tema fecha com chave de ouro realmente a semana, um tema atual. Claro. Que bom que a psicologia, mesmo que tardia, vamos dizer assim, tomou de alguma forma também por seu interesse esse campo, né, como pesquisa e como aprofundamento, porque a gente estava discutindo na mesa de terça sobre os atravessamentos da psicologia do trabalho na própria clínica, né? Então imagine essas questões de religiosidade, de religião, da espiritualidade, o quanto também não atravessa as nossas vidas, né? Como sujeitos, como indivíduos, e isso chega também dentro da prática profissional dos psicólogos. Então eu acho que é um assunto que deve ter um olhar atento também, independente, né, se você vai se especializar nessa área, mas você como um psicólogo, uma psicóloga, precisa se interessar também por todos esses campos para que você possa contribuir da melhor forma possível para o sujeito que está ali, né, diante de você. Então, parabenizar também a Lu, né, eu acho que não é muito fácil você expor, né, e colocar aí de alguma forma a sua crença, a sua religião, num contexto que a gente sabe que tem tanta intolerância religiosa e tanto preconceito, e não é um lugar muito fácil, né? Mesmo a gente sabendo que por vezes esse é um problema do outro e não nosso, mas que de alguma forma também nos atinge. E complementar a fala da professora Gisele, do quanto a gente precisa pensar, né, nesses atravessamentos, e o quanto a gente vive um contexto de alienação, né, de fanatismo, o quanto as religiões, essa questão da espiritualidade, de alguma forma, vem buscando essa subjetividade também das pessoas, né, usando disso de uma forma errônea e antiética, irresponsável, por vezes, e o quanto isso também tem adoecido as pessoas,
né, do sofrimento mental. Eu tive recentemente, né, uma pessoa muito próxima, numa situação de surto psicótico mesmo, totalmente envolvido com uma questão de crenças religiosas, né, de toda uma vida, nem é de agora, de toda uma vida e que desencadeou. Então, algo muito triste mesmo de se ver. Então, eu queria dizer para os nossos alunos, né, tem campo para trabalhar, gente. Tem campo para vocês especializarem. Vocês podem trabalhar com um monte de coisa, né? Então, a gente conseguiu ver durante a semana quantos campos e quantas micropsicologias, né, que a gente vai encontrando. Então, tem trabalho, tem pano para manga, vamos estudar, vamos aprofundar, vamos conhecer, né, vamos nos dedicar a essa ciência, vocês enquanto estudantes e depois enquanto profissionais, porque tem campo, né, e tem muita coisa boa, e tem muita coisa ainda para poder contribuir aí com os sujeitos e com os indivíduos. Então, é só agradecer mesmo por cada aprendizado dessa semana. E, mais uma vez, parabéns para o professor Samuel, professor Oséias, pela sensibilidade de trazer um assunto que a gente, às vezes, sabe que é um pouco complexo, né? De tratar, de falar, de expor, porque você precisa de muito embasamento teórico, né? Para não passar a mensagem de forma equivocada. Então, vocês foram muito bem na exposição de vocês e acredito que ficou aí um legado e uma pontinha aí também de curiosidade dos alunos, de quem sabe aprofundar mais no tema. Parabéns, viu? Meu amigo, eu que agradeço as palavras, eu agradeço as contribuições, né? Eu acho que também agradecer aqui publicamente ao professor Tiago, né, pela arte, pela homenagem a todos os psicólogos. O professor Tiago foi responsável aí pela diagramação da arte, né? Colocou todos nós lá, não sei como é que ele conseguiu, mas fez aquelas fotos bonitas daquele jeito, colocou os textos da gente, né, naquele, né, me senti até orgulhoso, viu, cara? Deu vontade de tentar a carreira de modelo, mas aí depois eu caí na realidade, eu vi que não dava certo. Mas te agradecer por todo o carinho, né, por todo o comprometimento e por estar com a gente. É muito bom ter um camarada fino, assim, um camarada que trabalha muito e que soma tanto aí na nossa equipe, né? Você é um cara que chegou na hora boa e chegou somando é muito. Então, muito obrigado, meu querido. Sempre é um prazer te ouvir. Samuel, Oi, o queridão. o Thiago disse, o tema espiritualidade, nós que estudamos ciência da religião, é algo que está sendo construído ainda dentro da psicologia, né? Não foi, né, tão bem aceito, né, assim, como é hoje. Claro que dentro da psicologia a gente tem termos que traz discussão, né? Dentro da psicologia, como inconsciente, por exemplo, né? Não pode dizer que o inconsciente não existe, ou que existe, que isso é coisa do Freud. A gente ouve muito isso, né? Dentro dessa discussão, aí vai falar do comportamento, aí vai pontuar que o Skinner não é muito mecanicista, enfim, tem esses debates. Não tem tanto consenso dessas discussões, né? Mas existe. Agora, a espiritualidade é ainda um termo que está sendo discutido dentro desse contexto da psicologia, né? Porque nem todos aceitam, né? Nem todos entendem que a espiritualidade ela e ela deve ser fora da religião, né? Sempre faz essa associação. Então, acho que a importância da gente falar sobre isso nós podemos falar de espiritualidade dentro da psicologia, existe uma ciência, né? Existe a possibilidade de pesquisar sobre isso. Dentro da clínica, isso é evidente, a gente percebe muito os contextos, tanto religioso quanto da espiritualidade, né? Isso é presente. Mas existe essas discussões, né? Ainda não existe um consenso entre a psicologia, entre os psicólogos, entre os estudos sobre a espiritualidade, essa diferenciação, esse conceito, né?
Então, a importância de estudar, ou a importância de pesquisar, e é isso, é para a gente entender e compreender que é um ramo de pesquisa, de estudos, e também tem os nossos clientes ou pacientes que trazem o tempo todo isso para os atendimentos, para a clínica, né? Está nesse contexto social, cultural, familiar, né? Não, e é bacana, né, amigo, também a gente pensar como que muitas vezes, até hoje, por alguns profissionais da própria psicologia, ainda é um receio de se falar sobre religiosidade, religião, espiritualidade, né? A gente, quando o pessoal pergunta, mas e aí, você estuda o quê? Quando você fala, não, eu estudo religiões, eu estudo religiosidade, o pessoal já olha meio torto, assim, fala, mas você não é psicólogo e tal? Que história é essa? Eu falei, exatamente, né? Por isso mesmo e tal. E às vezes até no outro caminho, né? Quando a gente fala lá no meio que tem uma turminha da teologia firme lá na ciência da religião também, que às vezes olha a gente com a cara meio assim, né? Pô, vocês estão aqui também? Mas a gente está acostumado, né, amigo? É estudar o fenômeno religioso, né, Samuel? Sim, sim. Samuel, A manifestação. Oi? eu estou lendo um livro, de Soraya Cristina Dias Ferreira. Ela faz a relação do Freud com o, né? E nesse livro que a religião é uma neurose universal, né? Que a pessoa que vê a religião, segue uma religião, é um neurótico obsessivo. Eu queria que você falasse sobre isso. E nesse livro também tem o Jung que fala o seguinte, que a religião é algo universal que a pessoa tem que ter uma religião, certo? Se você falasse nesse sentido aí, você desse para a gente uma relação aqui. Ô Luiz, para mim picou um pouquinho sua fala, mas eu estou entendendo que a autora do livro ela faz uma relação entre Freud e Jung. Ela fala de uma questão de uma neurose obsessiva para toda religião. O Freud fala que a religião é uma neurose universal, que a religião, uma pessoa que segue uma religião, certo? Ela fala lá, dita lá, fala que é um neurótico obsessivo, né? E no próprio texto dela, né? Ela fala que para Jung a religião é uma necessidade fundamental do homem. Certo? Você falar para a gente. Bem, existe aí, claro, uma dissonância entre o ponto de vista desses dois autores, né? Até mesmo porque houve uma ruptura entre eles, né? O Jung ele rompeu com Freud até em muitos momentos a partir de vários questionamentos, né? Um deles foi o complexo de elétrica, ou também foi a questão da religião, né, dos indivíduos. É complicado hoje a gente falar, por exemplo, da obra do Freud, porque a gente tem um risco de perder assim, um contexto social daquela época, né? Naquela sociedade, naquele momento histórico, naquele contexto cultural que ele fez esses escritos. Freud ele foi um autor genial, né? A geniosidade dele, a produção acadêmica dele é extensíssima, né? Mas é claro que se a gente for pensar em algumas ideias, né, particularmente, né, acho que não é um consenso também. Aí você me perguntou pessoalmente, eu estou dando a resposta também bem pessoal. Mas eu acho que se a gente for pensar na obra do Freud hoje, em alguns momentos, existem alguns questionamentos sociais que não seriam bem aceitos, né? E eu acho que muita coisa também mudou em relação a isso. A sociedade aí de 2020 é muito diferente da sociedade de 1920, 1930, 40, né? Então, assim, a maneira como ele vê isso, como ele coloca na obra dele, é uma realidade também momentânea daquele período. Então, eu me sinto, assim,
numa posição que eu não posso fazer esse tipo de julgamento, porque não seria, como é que eu vou dizer, não seria justo da minha parte falar qualquer coisa contra a obra desse profissional, mas eu discordo desse ponto de vista hoje, né, com a realidade que eu vivo na sociedade que me é de contexto, né, na temporalidade que eu me faço presente. Eu não vejo essa afirmativa com bons olhos hoje, mas acredito que culturalmente, naquele momento, foi uma expressão importante e foi uma expressão que levou a vários outros conhecimentos muito importantes também. Aí eu não sei, Oséias, quer colocar também? São outros contextos, são épocas diferentes, né? Hoje é possível compreender a religião e os fenômenos que estão em torno, né? E pesquisar isso, e a gente pode compreender que as pessoas não buscam religião porque elas simplesmente porque elas precisam de uma religião. Tem ali uma finalidade, algo ali que é complexo, que, né, você estuda os fenômenos e você vai perceber isso, né? Acho que são épocas diferentes. Penso que também, como o Samuel disse, a gente não pode limitar ou desprezar a obra do Freud, né, porque são contextos diferentes e também, como o Samuel disse, o Jung e ele têm essa ruptura lá e devido a divergências relacionadas a inconsciente coletivo. Depois o Jung vai entrar nos arquétipos, vai pontuar questões da religião, né, nesse inconsciente coletivo. Agora a gente não vai falar sobre isso, porque demandaria muito tempo, né? Mas é isso que é bom, né, da psicologia, estudar tudo isso, né, compreender tudo isso, mas são épocas diferentes. Bom, no chat aqui, Poliana coloca pra gente uma briga de foice, né, entre a teologia e a psicologia. Em muitos momentos essa briga é pesada mesmo. São bem calorosos, né? Cândido aqui faz um elogio aqui, isso mesmo, Oséias, muitos profissionais psicólogos, inclusive, acham que a psicologia não tem a ver com a religião ou espiritualidade. Infelizmente, é uma realidade. Raquel Maia coloca pra gente, no nosso livro da atividade interdisciplinar, o despertar de uma nova consciência nos coloca a pensar nas questões de intolerâncias, no sentido do ego individual e social. E muito a pensar, há muito se despertar em nós humanos. Já que colocou aqui, estou gostando muito do livro, aí tem uma private aqui, não posso ler, e Patrícia coloca, concordo com Raquel Maia. Muito bacana. Bem, no chat aqui está tranquilo, então pessoal, podemos aí abrir para mais questionamentos, talvez algum ponto que precise ser melhor esclarecido, ou talvez a manifestação de alguém de algo que não foi contemplado, que esperava, né, nessa mesa, e talvez algum tema não tenha sido contemplado, e temos ainda esses momentos para a gente poder organizar essa contemplação, ou pelo menos tentar. Já que coloca, acho que o Viktor Frankl foi um grande autor sobre transcendência. Com certeza, a religiosidade ela está muito evidente na obra do Frankl, né? Principalmente no livro Em Busca de Sentido, que ele faz um relato, né, da convivência dele no campo de Auschwitz, né? Que particularmente é um livro bem interessante. Eu reli ele todo com um grupo de estágio no semestre passado. Então, assim, foram muitas colocações que são extremamente atuais e elas perpassam com um cunho muito forte dentro aí da religiosidade. Um livro que
que vale muito a pena aí a gente estar lendo ele na formação e relendo, né, de tempos em tempos. É bacana como que essas obras clássicas elas têm um efeito sobre a gente, né? A gente faz uma leitura de um livro, de repente, num momento da graduação, depois em outro momento da graduação, depois fora da graduação, e a quantidade de mensagens que a gente passa a perceber e passa a rever dessas leituras realmente é algo engrandecedor, né? Estamos em movimento, né? Não tem como não estarmos. Esse movimento nos transforma. Ô Samuel, e também é importante pontuar que a neurociência, ela tem feito pesquisas, né? E ela tem mostrado que a espiritualidade é uma inteligência, né? Eles têm buscado compreender a espiritualidade como inteligência. Inteligência é espiritual, né? Então, tem autores que estão pesquisando isso e dizendo que a espiritualidade é muito mais antiga do que nós pensamos, né? Essa inteligência espiritual. Então, existe esse campo aí da neurociência, né? Então, é amplo a compreensão da espiritualidade. E nós, psicólogos, teremos aí grandes surpresas, né? Devido às pesquisas que estão acontecendo. Existem estudos que o cérebro consegue até a cura de doenças devido à espiritualidade, né? Dentro do contexto aí da neurociência. Então, é um assunto muito amplo, um assunto muito interessante, que aí quando fala lá do Freud, né? O Freud, ele a neurociência, por exemplo, na faculdade a gente pensava muito nisso, né? O contexto, se o Freud estivesse hoje, né, nesse contexto da neurociência, também ele teria essa ciência avançada para ele também pensar, ou discutir, ou debater, né? Então, a ciência ela é dinâmica e está acontecendo. Então, isso é muito bom, né? Essas pesquisas para compreensão, né? Dessa espiritualidade. Aquele próprio artigo da Maria Júlia Kovacs, né, ela falando sobre o poder, por exemplo, da oração em pacientes que estavam recebendo de morfina em final de tratamento, né? Quando eles que eles, em relato, né, da pesquisa, das observações da Maria Júlia Kovacs, eles enumeraram que a oração era o mais eficiente contra as dores, fora aí a intervenção medicamentosa, que não podia dar determinado horário. Então, a oração era aquilo que causava conforto para eles e diminuía as dores na situação terminal ali da doença. Quer dizer, mais uma vez a manifestação da fé, a manifestação da influência, né, dessa religiosidade dentro ali do indivíduo, numa situação orgânica, né, uma ligação direta que a gente pode estabelecer entre, né, a religiosidade do indivíduo e também dores orgânicas, né, como que elas são sanadas a partir ali da fé, da religiosidade, do pensamento ali de cada um deles. Muito, muito lindo, inclusive, esse artigo, né? Ela relaciona também a Kübler-Ross, né? No estudo, né? Nas fases. Então, é um artigo vale muito a pena, né? Depois, quem quiser dar uma olhada lá, é Kovacs, a autora, com K. Bem bacana. Poliana está colocando aqui que sim, que funciona muito, que ela quebrou as costelas e até a morfina chegar foi a oração. Eu estou entendendo que foi a oração que funcionou ali para ajudar ela no alívio daquela dor. Né? O poder, ela coloca ainda o poder da mente. É isso, né, Poliana? A fé na dor, a oração, eu estou entendendo certo? Ah, legal, isso foi certo. Quer dizer, um relato aqui já de uma colega que, né, a oração foi fundamental ali naquele processo dela de dor, né, que ela conseguiu um alívio, né, bem pertinente, que bom. As crenças, elas têm
uma movimentação interna nos indivíduos que é algo muito interessante. Acho que é algo que precisa ser muito estudado ainda, né? E eu valorizo muito esse tipo de estudo, eu respeito muito esse tipo de estudo, né? É? Mais alguém? Eu acho que Assim, eu não sei se eu vou falar bobagem. Desculpa, Oséias. Não, pode falar, Patrícia. Está ouvindo bem. Tá ouvindo bem. Não, assim, eu acho que para alguns indivíduos a religião é muito do momento que a pessoa está passando, o entendimento dela, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que julgavam o espiritismo. Aí, devido à perda de um ente querido, já começa a procurar entender, a frequentar, a saber como que funciona. Então, acho que é muito do momento que a pessoa está buscando também, o que ela está passando, o que ela está sentindo. Só isso. Essa bem direto. Também que essa questão, como a Patrícia disse, assim, tem essa, né, uma questão de uma pessoalidade, vamos dizer assim, que rege e que de alguma forma está ali em torno da vida da pessoa, mas também tem muito a ver com a cultura, né, como nos é ensinado, né, por vezes a gente segue uma religião porque a família seguiu, mas eu vejo que hoje a gente está muito mais, apesar ainda de ser, talvez por isso, né? Eu acho que hoje está um pouco mais fácil de você poder também se expressar em outros contextos de espiritualidade, né? Não necessariamente de religiões. Hoje a gente vê tantas outras pessoas que acreditam em energias, né, em força do universo, não necessariamente uma questão religiosa. E talvez por isso também um desvelar maior também da intolerância religiosa, né? Então, por ter esses contextos talvez de diálogos, aí surge também essas questões das intolerâncias religiosas. Mas eu acho que a gente tem sempre eu gostei muito da discussão de hoje, para a gente partir sempre desse pensamento, assim, da gente quebrar esse paradigma mesmo, né? Toda vez que a gente pensa em espiritualidade, a gente sempre tem a tendência de associar uma questão religiosa, como se quase que obrigatoriamente, se eu sou um ser espiritual ou eu tenho uma espiritualidade, é porque eu sigo uma religião, e não necessariamente, né? Ou então, necessariamente, uma religião já do nosso conhecimento, né? Ou do senso comum, né? Então, aí onde a Lu traz, quando se diz de uma religião ou de um crédulo diferente daquilo que é pregado no senso comum, você de alguma forma é marginalizado, né? Excluído. Eu acho que são de alguma forma também imaginações sociais, né? Faz parte do nosso imaginário social de alguma forma, né? A gente vai criando isso. Eu acho que quando o Oséias coloca a importância de se pesquisar, a importância de se desbravar mesmo mais um campo aí que surge, né? Que bom que a psicologia também de alguma forma tenha acolhido isso, mesmo com essas divergências aí, mas tenha acolhido isso, para isso, né? E aí eu quero enfatizar, inclusive, né? Alunos que estão aí também nos ouvindo e nos assistindo, a importância da pesquisa científica, né? A importância de se estudar, de se pesquisar num contexto que é dinâmico. As coisas mudam, as coisas se transformam e a gente tem que estar nessa busca constante por pesquisas e estudos, né, e comparações de um tempo, de um contexto, para a gente ir aprendendo cada vez mais. Muito bom. E a intolerância religiosa, a manifestação da intolerância normalmente é pelo discurso, né? Sim. O discurso, ele
sempre vai ser a manifestação dessa intolerância. Nas pesquisas que eu li, é o discurso religioso, ele vai ofender, ele vai discriminar o outro, e ele busca elementos culturais, busca elementos familiares, busca elementos religiosos para que isso aconteça. E o outro, né, o sujeito que recebe essas ofensas, ele pode adoecer, né? E então, a manifestação e o discurso, então dá para pesquisar sobre os discursos religiosos, né, em determinado grupo, para determinada religião, de religião para religião. A gente percebe claramente como isso alcança e como isso atinge, né, o outro. Então, o discurso religioso, e nós psicólogos, né, a gente está aí, né, ouvir essas pessoas, e aí você percebe o sofrimento, né? A religião adoece também, a gente sabe disso, mas o preconceito, essa intolerância, né, também adoece as pessoas. A gente na clínica, no CAPS, a gente percebe muito isso, desse adoecimento, passa pela intolerância. Verdade. Bem, aqui no chat, Elane coloca, não importa se seu Deus é dessa ou daquela forma, se é fluido ou se é chá. O que importa é que você possa recorrer a ele nos momentos de fragilidade ou força, né? Claudinha coloca para a gente, existe o grupo NASCE, o FMG, Núcleo Avançado de Ciência e Espiritualidade, aberto a qualquer pessoa que fomenta essa interface. Medicina, saúde e espiritualidade. Tem também o Clerote, né? Vamos fazer uma propaganda aqui do Clerote do CRP. Está aí reuniões quinzenais nas sextas-feiras, né? Aberto também ao público. E Poliana Andrade coloca, é pertinente ao momento o indivíduo buscar e, ao meu sentir, sugere que já tem uma predisposição àquela fé, A ou B, de maneira que o rechaço é um preconceito da conveniência social ou familiar, mas é benéfico, paliativo a partir da credibilidade, sim. Elaine, pertinente sempre, um elogio aí a Elaine da Poliana, muito bonito, né? Muito bom. Eu vi um beijinho aí, viu? Que né? Que bom, né? Manifestações de carinho sempre são bem-vindas, né? São lindas, né? Acho que a gente está precisando de mais manifestações de carinho, né? Tem umas que não são tão desejáveis, né? Como fazer carinho com martelo em fascista, mas aí a gente deixa para outro contexto. Vamos lá, mais um. Bem, olá. É importante também os futuros psicólogos entender que o nosso código de ética ele é baseado nos direitos universais da ONU. Sim. E também na Constituição brasileira. Então, nós psicólogos, já que é uma profissão, é uma ciência, uma profissão, nós temos um código de ética que é pautado, né, dentro da Constituição. E lá a gente tem que, não podemos fazer discriminação, preconceitos. Então, por quê? Porque somos um Estado laico. Então, o nosso código de ética ele está fundamentado nesse princípio. Então, podemos ter a nossa religião, podemos ter nossas crenças, mas a gente é regido por esse código de ética. Então, exatamente. Nós não podemos manifestar ou doutrinar ninguém no exercício da nossa profissão, né? Exatamente. Então, porque o código de ética ele é baseado, ele tá fundamentado na Constituição brasileira. Temos o Conselho Federal de Psicologia, que é responsável por isso, e a gente tem que respeitar. Muito bem colocado, muito assertivo, como sempre, meu querido. E vale lembrar, né? A nós também é possibilitado exercermos a nossa fé nos nossos momentos de indivíduo, né? Então, assim, muitos alunos me perguntam, mas aí eu estou estudando psicologia, eu estou com medo de virar ateu, eu estou com medo de perder minha fé. Rapaz, vai perder fé não vai perder fé nenhuma. Você vai continuar exercendo a sua religiosidade livre
e feliz da maneira como essa religiosidade te faz bem e te acalenta o coração. Não é verdade? Você apenas vai aprender, né, na sua escuta empática com os indivíduos, a não exercer, né, qualquer tipo de doutrinação da sua fé perante outrem, ou julgar de maneira errônea a fé de outrem, ou julgar a validade dessa fé, porque esse indivíduo também, como você, ele tem direito a essa fé, e essa manifestação dessa fé é importantíssima para ele e deve ser respeitada. Né? Nos nossos momentos, né, não profissionais, vamos estar exercendo aí a nossa fé ou a ausência da nossa fé da maneira como nos convier, e devemos também, como indivíduos, ser respeitados no nosso exercício de fé, não é verdade? O Código jamais ia proibir um profissional de exercer a própria fé, de poder viver a religiosidade dele, como também o Código não vai proibir ninguém de viver a própria sexualidade, qualquer outro assunto aí bem colocado. Né? Bem, vamos lá. Tem umas coisas aqui. Cláudia Cunha, Claudinha, coloca, muito obrigado ao Samuel e ao Zés pela roda de hoje, fechando bem nossa semana. Cleusa está lembrando aí do som baixo, então vamos tomar cuidado com os microfones. Poliana foi advertida, né, para não desviar da igreja. Desvia não, Poliana, continua na igreja sim, se te faz bem, se te é bacana, exerça a sua fé, claro. Larissa coloca, respeitar o outro, é fundamental esse respeito, não é? Poliana coloca, tem CRP. O CRP, aí eu não entendi, Poliana, me clareia aqui. O CRP é o nosso órgão regulador, né? Ele, inclusive, tem uma comissão, né, de laicidade, o Clerote é do CRP. O Clerote é uma comissão de laicidade que a gente estuda, né, várias questões ligadas à religiosidade. Eu, inclusive, estou na comissão também. Karine coloca, passei por isso, me pediram para escolher faculdade ou igreja.